Oi, gente, tudo bem com vocês? No Nepcast de hoje vamos falar sobre leishmaniose, prevenção e controle. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Educação Permanente da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru, em parceria com a SES Unita. Prazer, eu me chamo Suelen Silva, sou assistente social de formação, sanitarista, especialista em psicologia organizacional e preceptoria no SUS. Hoje a gente vai estar falando com um tema muito importante, né, que é sobre leishmaniose, prevenção e controle. E para começar essa conversa bacana, recebemos com muita alegria os nossos convidados. Ítalo Ramon, ele é enfermeiro, gerente da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Caruaru. Seja muito bem-vindo, Ítalo. Muito obrigado mesmo. Obrigada, Ítalo. Recebemos também Sérgio França, fisioterapeuta, gerente da Vigilância Ambiental da Secretaria de Saúde. Bem-vindo, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar aqui. Obrigada. Estamos também com nossa querida Meiriane Moraes, ela que é pedagoga, mestre em saúde única e coordenadora de Educação e Saúde da Vigilância Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde. Seja muito bem-vinda, Meire. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada. Bom, e aí quando a gente fala, né, de leishmaniose, entendemos ser uma doença séria. Mas vamos tentar deixar um pouquinho mais claro para que a população entenda o que é leishmaniose. Né? E aí eu gostaria já de começar com essa pergunta. O que é leishmaniose? A leishmaniose ela é uma doença crônica e sistêmica. E se não tratada, em 90% dos casos, ela pode evoluir para o óbito. Ela é causada por um protozoário, né? Muitas pessoas dizem é uma doença parasitária. Então, ela é causada por um protozoário e é transmitida pela picada do inseto, o flebotomínio. Que é o mosquito palha, né? Que é o mosquito palha. Conhecido como mosquito palha. Birigui. Isso. Entendi. E aí, quando a gente fala, né, do que é leishmaniose, essa forma de transmissão que você trouxe um pouquinho, né? Como é que acontece a transmissão? Ela se dá basicamente pela picada desse mosquito, né? Então, ele tem comportamentos muito similares ao do Aedes, por assim dizer, né? Então, ele tem alguns horários que ele frequenta, que ele está mais presente no espaço. Ele também só transmite caso ele esteja infectado. Então, ele tem os mesmos comportamentos que a gente vivencia com a dengue, chikungunya, a gente também encontra com esse mosquito palha, né? Então, a questão é que a gente precisa tomar as mesmas medidas de prevenção e os mesmos cuidados que nós tomamos, por exemplo, para o Aedes, para conseguir minimizar a transmissão da doença. Algumas áreas são mais, digamos assim, endêmicas do que outras, né, Sérgio? A gente tem alguma prevalência maior disso, mas a principal forma de transmissão é pela picada do mosquito, é pela transmissão via vetor, né, via o agente. Exatamente, é uma transmissão vetorial. Muita gente quer culpar o animal, o cão principalmente, mas o cão é tão vítima né? Como o humano. Então a gente tem que, o horário que Ítalo falou, ele amanhecer e ao entardecer, as horas que eles tendem a se alimentar, né, os flebotomínios. Então ter cuidado principalmente nesses horários. E a prevenção, depois que a gente vai falar, era um mosquitozinho, um flebótomo. Ele sempre era na zona rural que aparecia, mas hoje a gente já tem confirmado que ele é urbano, ele urbanizou, então a gente tem que ter cuidado não só na parte rural da cidade, quando a gente vai frequentar algum sítio, alguma chácara, fazenda, mas ter cuidado também nas edificações urbanas. Muita gente achava que é uma doença, e por muito tempo ela teve esse comportamento rural que o Sérgio falou, mas também tem o fato de, enquanto cidades, e aí não é só Caruaru, mas todos os municípios, houve um crescimento, né? Então, nesse crescimento, a gente tem zonas que eram rurais né? E que agora são urbanas. Né? Verdade. Então, tanto há uma mudança de comportamento do inseto, do mosquito, né? E ele se adaptou mais rapidamente também
ao ambiente urbano, mas também o perímetro urbano aumentou de tamanho e chegou onde era o habitat dele. Natural. Chegou na zona rural, né? Chegou na zona rural, então assim. acaba que essa situação ela facilita a transmissão. Por isso que a gente tem encontrado um quantitativo maior de casos e infelizmente ainda muitas pessoas correlacionam ao animal, como o Sérgio falou, né? Como se fosse culpa do cão. O fato daquela doença estar ali acometendo aquelas pessoas, mas não é, ele é, como a gente já falou, tão vítima como todo mundo. É interessante nessa fala de Ítalo, quando ele fala do crescimento, ou seja, da extensão territorial. Caruaru ele cresce em alguns bairros de forma vertical, mas ele tem uma característica de um crescimento muito mais horizontal, é justamente quando vai se adentrando nessas áreas. E, normalmente, quando você está morando em algum lugar que é um pouco mais distante do centro e as pessoas saem para trabalhar, é difícil não querer criar um animal. Então, o animal ele também está ali exposto e é justamente sobre esses cuidados, essa preocupação que a gente vai falar no decorrer do nosso bate-papo. Maravilha. E aí, aproveitando que Ítalo trouxe um pouquinho, né, dessa fala, ele que é gerente da vigilância epidemiológica. Como é que está esse cenário atual, né? Bem, a gente tem percebido um aumento no número de casos notificados para a leishmaniose, tanto tegumentar quanto visceral, né? Tanto que esse ano a gente já teve 36 notificações, apenas uma foi confirmada no caso da leishmaniose visceral. Mas já é um número maior de notificações do que nós tivemos no ano anterior, né? Então, há provavelmente uma tendência de aumento no número de casos em humanos, assim como também em animais. Então, hoje, o que a gente enxerga epidemiologicamente falando devido a essas questões que nós falamos aqui de adaptação do mosquito ao perímetro urbano, mas também de crescimento do perímetro urbano, entrando onde eram anteriormente rurais, tendem a justificar brevemente essa expansão no número de notificações, né? A nossa preocupação hoje, ela não é só, cabe destacar que ela não é só no perímetro urbano ou periurbano, né? Porque, como nós já bem dizemos, o mosquito está se adaptando ao período, às zonas mais densas, com um número maior de casas e etc. Então, isso traz uma outra problemática, porque a partir do momento que esse mosquito ele começa a entrar dentro da cidade, não é só os bairros que estão próximos da zona rural que passam a ser acometidos, né? Então, toda essa situação faz com que a gente ligue as sirenes, né? Deixem as luzes acesas, porque justamente a perspectiva é de aumento no número de notificação de casos, identificação de casos e, consequentemente, de confirmação, né? Então, o cenário hoje ele aponta para isso, ele já traz essa visualização para a nossa prática diária. E aí a gente já deixa aqui justamente esse sinal, tanto para a população quanto para os profissionais de saúde, que cada vez mais há uma possibilidade de a gente começar a ter um número maior de casos de indivíduos suspeitos para a leishmaniose, né? E hoje, ainda assim, infelizmente, a gente acaba tendo uma subnotificação, porque esse usuário ele não procura o serviço, ou quando vai procurar um serviço de saúde já está apresentando uma sintomatologia muito mais grave, né? Ele já vai necessitar do internamento, já em um hospital de grande complexidade, porque ele já está apresentando muitas complicações, porque passa desapercebido, né? Pegando a leishmaniose visceral, por exemplo, o principal sintoma dela é febre persistente em volta de 7 dias, junto com o aumento do baço. Nossa, e aí, aproveitando essa tua pegada, porque você falou pra gente leishmaniose visceral, né? O que é para o pessoal entender, né? O que é a leishmaniose visceral? Porque aí, para não deixar nenhuma dúvida. Sim. A gente tem 2 tipos de leishmaniose, né? A gente pode ter a leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral. E aí, a tegumentar, como o nome já também aponta, ela acomete mais a região da pele. Então, esse indivíduo ele tende a apresentar lesões, muitas vezes lesões únicas, que tem as bordas mais aumentadas, mais elevadas. O pessoal chama ferida braba, né? Isso, Então, é uma das formas, mas também a gente pode ter a leishmaniose visceral, que aí o nome está dizendo, ela acomete as vísceras. As vísceras. Então, ela tende a atingir baço e fígado, são os órgãos-alvo dela.
Então, por exemplo, pegando a leishmaniose visceral, os primeiros sintomas dela é uma febre persistente e um aumento do baço. Só que a população tem dificuldade de identificar Perca de peso. a perca de peso, E emagrecimento. aumento do abdômen, que o pessoal chama de barriga d'água. E aí, quando o pessoal vem, muitas vezes, né, vem procurar um serviço de atendimento, ela já está com a barriga d'água, né? Ela já passou dos primeiros 7 dias de febre, ela já está com mais de 14 dias com febre, ela já perdeu peso. Confunde muito com uma virose, confunde Isso. muito com outras doenças. Então, principalmente o pessoal da rede de atenção básica não se liga muito em leishmaniose. A questão hoje é a arbovirose. Era Covid, passou aí a pandemia, aí a arbovirose, e muitos médicos não se ligam no primeiro momento de investigar a leishmaniose. Mas muitos médicos hoje eles pensam tanto na leishmaniose como na esquistossomose, né? Então eles associam e pedem esses exames de diagnóstico diferencial. Maravilha. É importante, né? Cada vez mais. Eu acho que o Nepcast ele traz isso também, que a gente educar, né? Trazer essa capacitação, essa educação permanente para o profissional. E o convite foi justamente para isso, né? Para que a gente entenda o que é leishmaniose e trazer de uma maneira leve, né? Que é aquilo, a gente começou a conversar, e aí leishmaniose visceral, né? E a gente precisa deixar bem claro que é muito, muito bacana. E aí, falando disso, né? Como é que a gente pode se prevenir? Eu sou lá, eu tenho um cachorrinho, né? O que eu posso fazer? Ou eu não tenho um pet em casa, como é que a gente faz para ter essa prevenção? Os cuidados, eles são básicos, né? Quem tem um animal em casa, com essa extensão territorial, ou seja, com esse crescimento do perímetro entre urbano e zona rural, algumas pessoas ainda mantêm alguns hábitos, né? Às vezes de criação de outros animais, como galinha, e em cima disso a gente faz uma orientação. Como o vetor, ele tem uma característica, tanto no final da tarde, como no início da manhã, para picar, que se alimentar, cientificamente falando, é o repasto sanguíneo, ou seja, vai se alimentar, a fêmea precisa de se alimentar. Então, alguns lugares eles precisam ser limpos, porque tem que manter a parte onde o cão utiliza, tem que estar limpo. O lixo ele tem que ser colocado nos horários em que o carro do lixo vai passar na cidade. Algumas pessoas em determinadas áreas podem colocar telas nas janelas. Evitar até colocar o seu animal para passear ou para estar em determinado horário, que é justamente que o vetor vai se alimentar, está circulando. É importante também lembrar que a gente fala que é um mosquito. Na verdade, ele é uma mosca, certo? Então, ele se alimenta de materiais orgânicos, ele se reproduz, na verdade, se alimenta não, ele se reproduz em material orgânico, ele não voa, ele saltita. Então, alguns lugares que vai acumular qualquer sujeira, que vai ter palhas, que vai ter sobras de lixo, que a pessoa não faça a higiene do ambiente, onde o animal está, ou seja, no seu quintal, na sua área, em frente ou nos fundos da casa, vai propiciar a proliferação do vetor. E ele se desloca justamente com a posição, ou seja, com o vento, não é? Ele não vai criar uma certa altura, então o animal está ali. Tanto a gente, em uma exposição, num certo horário, pode se infectar, enquanto o animal, que aqui já foi dito, que ele é tão vítima quanto a gente. Os flebotomíneos, eles gostam de locais com muita matéria orgânica, úmidos e escuros. Então, por isso que Meire enfatiza tanto em limpar os quintais. Principalmente quem tem árvores. Cai as folhas, cai as frutas e começa a decomposição. Então é importante estar deixando ali limpo, porque é um atrativo a mais para o flebotomínio. Manter os lixos sempre fechados também, porque muitas vezes as pessoas mantêm sacos de lixo abertos ou até reservatórios, mas sem tampa, por exemplo. Isso é um facilitador também do desenvolvimento, né? Então, todas essas medidas também se aplicam ao cuidado na prevenção para o humano, né? Não há muita diferença nesse trato. Eu acho que a única ação que poderia ser feita, no caso do cuidado
ao humano é a utilização de mosquiteiros, por exemplo. Mosquiteiros e repelentes. repelentes. O flebotomínio ele é muito pequeno, então tem algumas telas que eles conseguem passar, tanto de proteção nas janelas como os mosquiteiros. Então tem que ver até a espessura dessa tela, porque ele é de mais ou menos 2 milímetros. Não é qualquer tela, né? Tem que ficar atento até... E o repelente, ele também vai ser útil não só para o humano, como para o animal. Até existem as coleiras. Coleiras, pipetas. Então... E a questão do horário do passeio, né? É importante a gente enfatizar que ele não pode ser qualquer hora que a gente vai sair com o cão, né? É melhor evitar, né? Qual seria o horário de evitar para a gente passear com o cachorro? Ítalo comentou a questão dos casos no humano. Esse ano aqui em Caruaru, estava vendo aqui, a gente realizou 183 testes de leishmaniose canina. E nós tivemos a positividade de 117. Nossa. Apesar de que a gente atende muitas solicitações, então a maioria dos testes são feitos em animais que os veterinários, que o próprio tutor, eles suspeitam que eles estejam. Então a gente faz isso e faz em áreas endêmicas que são já direcionadas pelo pessoal da entomologia. Depois a gente vai colocar aqui as fases do programa de leishmaniose que a gente consegue atender. Maravilha. E só reforçando o horário que eu posso sair com o meu... De preferência, evitar sair muito cedo. E no entardecer ali, 5 e meia, tanto da manhã quanto da tarde. Evitar sair nesses horários, que é o horário em que o flebotomínio tem o hábito de circular mais. Né? Principalmente em regiões que tem matos, né? Que são cheias de vegetação. A gente hoje tem, como o Meire falou, a cidade tende a crescer horizontalmente e a gente tem muitos loteamentos hoje que é no local do habitat natural dos flebotomínios. Exato. E aí, Sérgio, você falou aqui, né, do número de casos que foram notificados e diagnosticados, né? Como acontece? Após que a gente notificou o caso, né? Você identificou 117. 117. O ano passado, no ano todo, a gente teve a confirmação de 145. Então, esse ano a gente vai provavelmente maior. Vai ter aquilo que a gente falou, quantidade perspectiva maior de crescimento para esse ano mesmo. Exato. A importância desse diálogo da gente em relação a... Existem algumas áreas no nosso município que nós encontramos mais animais do que outras. Mas, em um modo, você pode encontrar em qualquer... Tanto nas áreas mais afastadas, como até no centro, nós já encontramos animais infectados. Então, isso é importante para sinalizar a todos os profissionais de saúde essa preocupação. Eu vou citar 2 exemplos. Nós fizemos um levantamento, um diagnóstico situacional durante um ano e meio atrás, mais ou menos, e o território, como o município ele trabalha por território... de gestão sustentável, nós temos uma característica importante em relação ao território 7 e 9. Né? Que para quem está nos ouvindo e quem é profissional e que trabalha conosco na área, isso é importante. Então, exemplos. Território 9, São João da Escócia, Rendeiras, Morada Nova. Território 7, José Carlos de Oliveira, Moura Brasil, Kennedy, enfim. Então, Caiucá. Então, nós temos justamente um parâmetro. Lembrando que, se eu estou na Morada Nova, se eu estou na Rendeira, ali é uma cadeia de transmissão. Aí a gente tem algumas áreas das zonas rurais também próximas dali que, de certa forma, favorece e propicia tudo isso. Então, nesse nosso diálogo aqui é um sinalizador para todos os profissionais, para que eles possam, diante da situação que já foi falada por Ítalo em relação aos sintomas, à febre persistente, se alertar para essa questão do nosso município. Ele é um município considerado endêmico. Certo? Para a leishmaniose, e é importante para que a gente possa ter a notificação em tempo oportuno, para que não... Porque o paciente ele vai ter a febre, ele pode procurar durante o final de semana uma UPA, enfim, se nós pudermos observar, acompanhar,
E lembrar que tem uma característica em relação às crianças, né, que são mais acometidas, e os idosos. A gente tem um monitoramento dos flebotomínios durante todo o ano. A gente tem uma equipe de entomologia que essa equipe coloca armadilhas em todas as regiões da cidade. Meire fez o mestrado dela em saúde única e fez esse monitoramento em algumas áreas. Eu também fiz um mestrado em saúde única, foi sobre leishmaniose também. E a gente fez esse monitoramento também em outras áreas. A gente tem outra doutora Cláudia, que fez um doutorado, também fez esse monitoramento. Então a equipe, além do monitoramento do dia a dia, a gente faz monitoramento para definir alguns projetos. O que é importante, né, para trazer isso para a população. Exatamente, da vigilância. Então a gente tem as áreas que apresentam maior quantidade de flebótomo, e a gente passa isso para a epidemiologia passa para a rede, para os profissionais, para que eles fiquem atentos, que os sintomas, como se confunde muito com outros agravos, eles também fiquem atentos para a leishmaniose. E aí é pegando esse gancho que eu quero aproveitar, né, quando a gente, para que o profissional tenha essa atenção, né, como é que a gente pode diagnosticar? Né? Eu estou lá na minha unidade, no São João das Costas, por exemplo, como ele colocou no território. Como é que a gente pode identificar, diagnosticar isso, seja no humano, né? No paciente? Isso. O diagnóstico laboratorial vai depender do tipo de leishmaniose. Então, é uma leishmaniose visceral. Então, a gente realiza um teste sorológico, um teste rápido, né? Para poder fazer essa confirmação diagnóstica. O teste dando positivo, o teste dando positivo e o indivíduo com sintomas, já pode se iniciar o tratamento, ele já é considerado um caso confirmado para leishmaniose visceral, né? No caso da leishmaniose tegumentar, aí a gente tem que fazer a coleta do leito da lesão, que é uma raspagem, um procedimento parecido, e aí a gente envia essa amostra para a Aurolacem para que ele possa fazer o processamento e a análise daquela lesão, né? Da amostra. Aí também dando positivo, já inicia tratamento, já começa o processo. Agora, se o indivíduo, por exemplo, ele for tutor de um animal e o animal já for positivo e ele já estiver apresentando sintomas, mesmo que ele não tenha a confirmação ainda do laboratório, já se pode iniciar o tratamento, né? Então, já pode iniciar o tratamento dessa pessoa. Então, você que tem um animal ou tem um cão que foi positivo, né? Você já pode iniciar o tratamento desde que o animal esteja positivo também e você esteja com sintomas, já pode ser iniciado, né? No cão e nos animais é um pouco diferente, né, Sérgio? Exato. Nos animais a gente faz o teste rápido. Esse teste, sendo positivo, a gente colhe o sangue, centrifuga e manda para a regional. Aí vai fazer o ELISA, que é o teste que o Ministério da Saúde preconiza. Então a gente aguarda esse resultado para poder definir que o animal é positivo. Aí vocês já trouxeram um pouquinho, né, como acontece esse manejo do animal e do humano, né? Tem como explicar um pouquinho melhor pra gente como é que acontece isso quando se trata da leishmaniose? Fala do animal. Olha, veja, o animal, antes dele ser positivo, a gente, de vez em quando, já tem passado com a entomologia naquela região. A entomologia consiste em colocar armadilhas no final da tarde, entre 4 e 5 horas. A equipe já coloca essas armadilhas, deixa ligada e só retira no outro dia, de 6 horas da manhã. Porque é o período que o flebótomo vai estar circulando. Então, é mais fácil de capturar. Esse flebótomo sendo capturado, só quem transmite a leishmaniose é a fêmea, que é hematófaga. Esses flebótomos são encaminhados para o laboratório, que é no centro de vigilância na unidade de vigilância de zoonoses, e é identificado. Sendo fêmea, o pessoal da entomologia já passa para o pessoal do inquérito sorológico, que é outra equipe. Essa equipe vai, testa os animais daquela região. Se algum der positivo no teste rápido, é colhido o sangue, feito a centrifugação e enviado à regional. E é aguardado o resultado do ELISA, que é o teste de confirmatório. A partir daí, a gente, dando positivo, a gente passa para o pessoal do controle químico, que é para fazer a desinsetização, usando produtos químicos para
eliminar esse flebótomo. Antes disso, a equipe já orientou o pessoal da residência com o manejo ambiental. O que é o manejo ambiental? Se tiver entulho, muita gente faz reforma nas casas, deixa os entulhos ali, acumula. Se tiver alguma árvore, acumula as folhas que caem, os frutos. Então, o pessoal já orientou, a gente trabalha com o manejo ambiental e o controle químico, que é o final do programa. Caso algum morador daquela residência tenha algum sintoma, o pessoal já passa para a epidemiologia, que desencadeia a parte humana. Um trabalho bem minucioso, né? Assim, tô bem encantada, porque a gente muitas vezes não entende, não imagina que é todo esse trabalho para um mosquitinho, né, de 2 milímetros. E se a epidemiologia tem o lado oposto, se a epidemiologia receber uma notificação de alguma unidade de saúde, passa para a ambiental e desencadeia todo esse processo. Entomologia, inquérito e controle químico. Isso. No humano, quando a gente tem um caso confirmado, dependendo do tipo de leishmaniose, ele vai iniciar o tratamento de recomendação. Se ele for uma leishmaniose que o paciente já se apresente grave, né, com barriga d'água, como a gente fala, com perca de peso, alteração de exames laboratoriais, etc., ele já tem indicação direta de ser hospitalizado e o tratamento é feito totalmente intra-hospitalar, né? Que aí é um tratamento que dura em torno de 20 dias, a primeira recomendação, então ele é bem longo, mas infelizmente é o que nós habitualmente temos identificado nos casos que são positivos, né? Porque como eu falei, quando eles chegam pra gente, eles já chegam em maior gravidade, né? Quando esse paciente ele se apresenta no início, ele está com quadro leve, e ele não está apresentando nenhuma complicação, o tratamento ele vai necessitar ainda do internamento, só que a gente não tem a gravidade associada. Então as chances desse paciente ter uma alta por melhora, apresentar uma melhor resposta ao tratamento é muito mais rápida do que ele apresentando a maior gravidade. No caso da leishmaniose tegumentar, também o tratamento ele é bem longo, né? O processo de segmento de cura de ambas doenças é muito duradouro. Por exemplo, para a gente configurar que o indivíduo com leishmaniose visceral ele tem cura da doença, ele tem que concluir o tratamento. A gente faz um segmento que dura pelo menos 6 meses. Após esses 6 meses, se ele não apresentar nenhum sinal de reincidiva ou de novos sintomas ou qualquer outra coisa do tipo, é que a gente pode considerar ele curado, né? Então demora muito para ele conseguir. Então assim, pegando um exemplo, o indivíduo que ele positivou agora, nós estamos em agosto, ele conclui o tratamento no final desse mês ainda, e a gente só vai considerar ele curado no carnaval do ano que vem. 6 meses depois. Entende? E se ele for um indivíduo imunocomprometido, que tem problema renal, problema hepático, cardíaco, ou é imunocomprometido naturalmente, é 1 ano. Nossa. Então, é um tempo muito longo do processo de tratamento e o processo de cura também. Então, assim, varia muito, né, como a gente fala, mas são ações causadas por um inseto de 2 milímetros. 2 milímetros, minha gente, a gente precisa cada vez mais reforçar, né? Vamos ser higiênicos, vamos cuidar do animal, porque muitas vezes a pessoa pensa que é só ter o pet e só ser o tutor do pet e pronto, né? E não é, tem uma série de cuidados para sua proteção, para a proteção do animal. Exato. A prevenção é o melhor. É o melhor, né? E verdade. nem necessariamente, e assim, cabe ressaltar que a gente está falando da questão animal também, porque é muito importante, mas essas medidas que os meninos trouxerem, a gente está aqui de prevenção, cabem para quem não tem um animal, porque, verdade. Como a gente falou, o cão, ele não é o causador do processo, ele é tão vítima quanto o humano. Então, Verdade. mesmo que a pessoa não tenha nenhum tipo de pet em casa, isso não significa que ela está isenta do risco de desenvolver a leishmaniose. Então, ela precisa tomar todos os cuidados que a gente estou aqui, porque senão ela pode desenvolver igualmente. Justamente porque o insetinho, né, de 2 milímetros, ele não vai ficar somente ali junto onde tem o pet, né? Ele vai perpassar por toda uma cidade, né? Como foi muito bem colocado. Exato. E aí, falando dessa de prevenção, né? Em todo esse processo que a gente passa de educação em saúde, que a gente sabe que a vigilância ambiental, a vigilância epidemiológica atua no município, a gente vai estar, né, a Secretaria de Saúde vai estar
fazendo a semana, né, de prevenção e controle à leishmaniose. Isso, a sexta né, que semana. a sexta semana, está na sua sexta edição, não é isso? E aí eu queria que vocês contassem pra gente como é que tá essa programação, que é justamente a semana onde a gente fala, né? Onde a gente tenta focar um pouquinho mais na leishmaniose, onde a gente tenta passar pro profissional, para a população em geral. E aí, para quem não conhece ainda, né? Eu queria que vocês contassem como é que tá essa programação e qual o objetivo, né? Dessa semana que a gente já falou bastante aqui, que é a prevenção, mas conta pra gente um pouquinho como é que vai ser. Olha, essa semana, ela é uma semana municipal, nós estamos indo para a sexta, é o 6º ano, e ela se dá na semana do mês de agosto, que o dia 10 está inserido. 10 dia de 10 agosto. é o dia D, né? Isso? Exato. Então, esse ano vai ser do dia 7 ao dia 11. Nós vamos ter eventos todos os dias. Na segunda-feira, dia 7, nós temos castração de animais junto com a AME Animal. Na terça-feira, na AME Animal também vai haver castração e uma feira de adoção. Maravilha. No dia 8, que é a terça-feira. No dia 9, nós vamos ter um evento na Maurício de Nassau, no período de 9 às 12. Que vai ser para estudantes e profissionais de saúde. Nós vamos ter palestras, essas palestras vão ser ministradas por Ítalo, por mim, por Ariane, que é da Secretaria Estadual de Saúde, e após isso nós vamos ter um debate, vai ficar aberto para o público participar. Então a gente vai ter uma semana cheia de atuações para prevenção e qualificação também do profissional e da população. E controle. E controle. Prevenção, importante. controle e divulgação, né? A gente também vai, na quinta-feira, dia 10, essa daí é à noite, vai ser também na Universidade Maurício de Nassau, e vai ter a participação de palestrantes, vai ser Ítalo, Dr. Augusto, que é um médico aqui da rede, e vai ter a presença dos veterinários Wagner, Jerônimo e Silvio. E posteriormente também uma mesa redonda com um debate para que os participantes possam participar, tirar suas dúvidas. E também vamos divulgar os contatos da secretaria para que esses profissionais que atendem os pets em suas clínicas particulares possam entrar em contato com o Departamento de Controle de Zoonose ou a Secretaria de Saúde, e nós também darmos o apoio necessário com tudo que a Secretaria oferece ao público que não tem veterinário, que seja apenas uma solicitação, nós atendemos também a solicitação desses veterinários. Essa é uma semana que tem tudo isso sempre tem muita ação educativa, né? Então, Meire, a equipe de Meire também está muito presente nas atividades, falando, orientando, tirando dúvida, conversando mesmo com quem está presente. População, profissionais, usuários, né? A equipe inteira se organiza para a gente estar presente, porque é uma semana que é importante para aproveitarmos e orientar, né? Mas eu acho que mais que orientar, eu acho que é conseguir conquistar o pessoal. E no dia 11, a gente falou até o dia 10, né? E dia 11 ainda é a ação dia 11 final. A gente tem o fechamento, que vai ser em frente à UBS 1, 3 e 4. 1, 3 e 4. Do São João da Escócia, que nós vamos ter consultas veterinárias, teste de leishmaniose, vacinação antirrábica, e a participação do Núcleo de Educação em Saúde para atender a população e tirar todas as suas dúvidas. Lembrando também que no dia 7 e no dia 8, os testes de leishmaniose e a vacinação antirrábica também vão estar presentes junto com o pessoal da educação, que vai ser na AME, e vai tirar a dúvida dos tutores que levam seus animais para castração e para consulta. E na terça-feira, lembrando que vai ter uma feira de adoção. Então, quem não tiver São muitas oportunidades. São muitas oportunidades. Que maravilha, uma semana bem recheada. Eu gostaria só de dizer que essa semana da leishmaniose, ela foi instituída através da Lei Municipal 6.042 de 2018. Então, quer dizer, desde 2018, por isso que é o 6º ano, e diante dessas
desse trabalho todo que vai ser realizado, tanto em relação ao humano e tudo, enfatizar, por exemplo, se falou muito em teste rápido aqui, e onde eu faria esse teste rápido? O teste rápido ele acontece na unidade de saúde, se tem a suspeita, pode ser feita a coleta, a sorologia, é encaminhado para o nosso complexo e de lá, aí a gente encaminha para a 4ª regional. Então, o teste rápido ele é feito normalmente dentro da unidade de saúde, eu gostaria de reforçar isso. Qualquer unidade de saúde. Qualquer unidade de saúde, então, Maravilha. para o seu médico, quando ele solicita, aí dentro da unidade, o paciente vai ver qual é o dia de coleta e para que seja feita a coleta. Importante dizer que na suspeita também tem a notificação, não é? É uma doença de notifica. Suspeitou, notifica, para que a gente possa dar os encaminhamentos dentro da vigilância da epidemiologia. E a gente lembrando que a partir do momento que é notificado, desencadeia toda essa série de visitas, ações, orientações. Exato, que foram discutidas aqui. Gigante. A gente está tendo, né, alguns episódios sobre a vigilância em saúde e é encantador, porque cada vigilância tem sua especificidade e a gente vê o trabalho que vocês têm. E eu, enquanto caruaruense, me sinto muito segura mesmo por ter vocês e eu agradeço demais, porque a gente sabe que vocês falam com muita propriedade, a gente sente isso e faz com que a gente se sinta mais seguro, que um mosquito, um insetinho de 2 milímetros, a gente está se protegendo e é graças a vocês, né, que a gente está conseguindo isso. E aí, a gente está chegando ao final do episódio de hoje, né, eu gostaria de agradecer mais uma vez a vocês, aos nossos convidados, por trazer o conhecimento de vocês, um pouquinho que a gente vê que é muita coisa, né, que vocês são muito bem qualificados e faz com que a gente seja mais seguro, repito mais uma vez isso. Enfim, deixar um momento para que vocês façam considerações finais de vocês para a gente encerrar esse episódio. Eu que agradeço, eu acho que é muito importante para a gente participar de momentos como esse, porque é mais uma forma que a gente tem de fazer prevenção, de fazer orientação, né? Então, muito obrigado pelo espaço, conte sempre conosco, eu acho que falo por mim, mas pelos meninos também, e estamos aí, vamos seguindo. E lembrando que, além de agradecer, a gente lembrar a população que a vigilância vive de informação. Essa informação, para a gente desencadear qualquer medida para a população, ela tem que nos chegar. E como é que essas informações nos chegam? Através da população procurando os serviços de saúde, as unidades. Essa informação chega semanalmente para a gente e a gente desencadeia todas as cadeias, todas as ações. Não só para a leishmaniose, mas para os outros agravos também. Então eu só tenho que agradecer e espero que o pessoal tenha tirado alguma dúvida e gostado. Com certeza. O momento aqui é muito importante, como o Ítalo e o Sérgio já frisou bastante, né, em relação a isso, da gente poder contribuir com toda a sociedade e mostrar que, embora a vigilância, de certa forma, as pessoas às vezes conhecem o trabalho da vigilância, mas não sabem que é a vigilância que está ali, como, por exemplo, a gente de endemias que vai tratar os reservatórios no controle da dengue, mas nós temos os agentes também para os demais programas que posteriormente a população vai conhecer, a vigilância ambiental. Então, eu só tenho que agradecer e nos colocar à disposição, tá? Eu agradeço bastante pela oportunidade, obrigada. Estamos mais uma vez, né, dispostos a voltar aqui para falar sobre outros temas, sobre outras zoonoses. Vamos sim, porque a gente vê que são muitos, né? A gente precisa ter vários momentos assim. Bom, gente, finalizamos o nosso Nepcast de hoje com mais um tema importante: leishmaniose, prevenção e controle. Agradecemos a produção da SES Unita, na pessoa de Rafael, aos nossos convidados e a você. Continue nos ouvindo e nos acompanhando nas redes sociais. @prefcaruaru e @nepcaruaru. Obrigada, gente. Tchau, tchau.